essa ocorrência e, infelizmente, ontem a família recebeu a triste notícia de que ele acabou não resistindo aos ferimentos e acabou falecendo. O caso vai para a Polícia Civil, que apura. O 4º Batalhão diz que o rapaz teria partido para cima dos policiais, mas a família está questionando algumas coisas em relação a esta ação em que terminou na morte de um rapaz de apenas 22 anos, né, Márcio? Bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia para você de casa também que nos acompanha, ou pelo rádio, ou pela live também. Sávio Gustavo Pereira das Flores, de 22 anos. Esse é o rapaz que acabou sendo morto nesta ação policial. Ele foi morto por policiais militares no final de semana aqui em Maringá, ali na Franklin, durante uma abordagem policial. Esse caso é um caso que gera uma discussão aqui na cidade. Por quê, Juliano? O que a família está questionando nem é a versão da polícia. O que a família está questionando é mais a quantidade de tiros que foram disparados contra o rapaz. Falam-se em até quase 10 tiros que foram disparados contra ele. Inclusive, ele era filho de um ouvinte aqui da rádio, o Cláudio do Bar, e que ontem nos informou sobre a morte dele. Ontem à tarde ele comunicou à rádio que o filho tinha falecido do hospital. E hoje pela manhã, inclusive, ele mandou um áudio aqui para o Juliano, bastante emocionado. A gente não vai colocar no ar o áudio, em respeito até à família, porque era um momento de dor. Ele estava na capela velando o filho e mandou um áudio para a gente sobre essa questão e questionando a quantidade de tiros que a polícia teria disparado contra o rapaz. A nossa equipe teve acesso a um vídeo do momento em que o rapaz foi baleado pela polícia. Você que está na live agora, você vai começar a assistir a partir de agora com a gente esse vídeo em que a polícia faz a abordagem do rapaz. Esse quadrado que a gente colocou mais acima da imagem ali é o momento, é uma câmera de segurança que registrou o momento do Sávio caindo na rua. Ali ele já estava baleado. Se vocês puderem perceber no começo da imagem, a imagem vai voltar, a gente vai dar o loop que a gente fala, você vai perceber que ele está correndo atrás de um policial. A princípio seria de uma policial militar. Inclusive, ele teria se armado com uma garrafa. Ele já teria, segundo a polícia, atirado pedras na equipe, na primeira equipe que abordou esse rapaz, o Sávio. Essa é a versão da polícia. Ele teria atirado pedras contra a equipe. Aí a primeira equipe pediu reforço policial. Quando a segunda equipe chegou, ele continuou fazendo ali essa tentativa de avançar contra as equipes policiais que estavam ali. Em um dado momento, ele teria quebrado uma garrafa. E com a garrafa quebrada, ele partiu para cima de um policial. E foi nesse momento que os outros policiais terminaram de atirar, porque quando ele partiu para cima do policial, o policial teria dado um tiro na altura da perna, outro tiro na altura da perna, e o rapaz não parou. Ele continuou indo para cima do policial, investindo contra os policiais, e nesse momento outros tiros foram disparados. Foi sábado à noite, a imagem mostra lá no alto da tela o horário, depois das 8 da noite, e a ação policial. Não mostra em detalhes. Um fato que eu observo, Juliano, nessa imagem que nós estamos vendo, até eu não sei se o Ninho consegue parar essa imagem pra gente, ele está caído. A informação que a polícia deu, a informação que os socorristas deram também, é que quando ele foi atingido e socorrido, ele estava consciente e orientado. Ele estava falando. Só que foram vários tiros. Aí ele foi internado no Hospital Santa Casa e, na sequência, ontem, no caso, esse caso foi no sábado à noite, ontem ele piorou e acabou morrendo. O que a família questiona é a quantidade de tiros que teriam sido disparados. O pai disse hoje para a nossa equipe que ele foi lá fazer o reconhecimento do filho e ele viu pelo menos três perfurações e algumas à altura da barriga, à altura do abdômen, do peito do rapaz. Segundo ele, os médicos informaram que foram mais tiros disparados. A família aguarda, inclusive, o laudo da perícia ali que foi feito no Instituto Médico Legal para analisar essa situação. Pois bem, a polícia se pronunciou com relação a isso. Nós temos uma fala do tenente Neto,
Esse vídeo que você vai ver agora na live, ou ouvir, você que está pela rádio, ele foi disponibilizado pelo 4º Batalhão. Hoje o tenente atendeu várias equipes de reportagem e o batalhão gravou todas as entrevistas. E uma delas eles nos enviaram, onde o tenente, o oficial da Polícia Militar, do 4º Batalhão, tenta explicar o que aconteceu nessa ação que está sendo questionada pelos familiares do rapaz. A Polícia Militar recebeu informações de um furto à residência em andamento na região da Avenida Guaiapó, próximo ao cruzamento da Avenida Franklin Delano Roosevelt. De fato, esses indivíduos tinham ali algumas vestes características que foram repassadas pelas testemunhas, e no caminho dessa residência a equipe acabou se deparando com um indivíduo cujas vestes eram muito semelhantes às que foram repassadas anteriormente. A equipe então tentou a abordagem desse indivíduo e de imediato esse indivíduo não acatou as ordens policiais e partiu a investir contra a equipe policial. Em determinado momento esse indivíduo apanhou um pedaço de concreto do meio-fio e veio para cima da equipe. A equipe acabou entrando em luta corporal com esse indivíduo e na sequência ele soltou esse pedaço de pedra e apanhou uma garrafa de vidro que estava junto à via pública. Com essa garrafa de vidro ele partiu para cima dos policiais, tentando atingi-los na região da cabeça, e diante dessa iminente e injusta agressão, a equipe policial fez disparos de arma de fogo contra a região das pernas e do abdômen desse indivíduo. É importante salientar que mesmo diante desses primeiros disparos, esse indivíduo continuou a investida contra a equipe, sendo necessário novamente mais disparos de arma de fogo, momento então que esse indivíduo permaneceu junto ao solo. Esse indivíduo foi atendido pela equipe do SAMU e do CIAT, consciente e orientado, e foi então encaminhado ao Hospital Santa Casa para o atendimento médico. A equipe tentou fazer a abordagem policial, infelizmente acabou entrando em luta corporal, e infelizmente diante da ameaça letal que esse indivíduo apresentou, com uma garrafa de vidro que poderia vir a atentar contra a vida dos policiais, foi necessário o uso de força letal com arma de fogo. Tratando-se de um crime militar, nesse caso é instaurado o inquérito policial militar, que posteriormente será encaminhado ao Ministério Público. No momento inicial foram constatados alguns disparos, todos na região da perna e do abdômen, mas os detalhes serão apurados no decorrer do inquérito policial militar e com a perícia dos órgãos competentes. Muito bem, obrigado ao Tenente Neto, oficial do 4º Batalhão da Polícia Militar, aqui de Maringá. Essa é a posição oficial do batalhão, Juliano. Os policiais estavam atendendo a ocorrência, a princípio seria a informação inicial de um furto. As vítimas repassaram para a polícia as características das vestimentas, as roupas das pessoas envolvidas, e a polícia informa que batia com as roupas que o Sávio estava. E aí, no momento da abordagem, ele teria ficado revoltado com a abordagem e teria partido para cima dos policiais. Essa imagem, ela mostra apenas o momento em que ele terminava, vamos dizer assim, ele corria atrás do policial, a princípio seria uma policial militar, e ali os tiros já foram disparados. Mostra o momento que ele cai, né, no chão ali, a princípio consciente e orientado, mas devido à gravidade, o caso dele piorou no hospital e ele acabou falecendo no dia de ontem. Gera uma questão porque do outro lado tem uma família, então a gente não pode esquecer disso. Primeiro que é isso, a gente precisa lembrar que do outro lado tem uma família, então nós temos que respeitar a família que está nesse momento de luto, nesse momento de dor. Eles sepultaram agora há pouco o corpo do filho, do irmão, né, do sobrinho, do neto, enfim, do parente deles, do familiar deles. Mas aí tem uma outra questão que a gente precisa lembrar, que é o seguinte: não se deve reagir a abordagens policiais. Não se deve reagir e muito menos atacar os policiais com pedras e até com uma garrafa, como ele tentou fazer. Isso não se deve, qualquer pessoa não se deve fazer, né? O pai relatou para a gente hoje de forma emocionada, dizendo: poxa, era meu filho, era um menino educado, era um menino atencioso, me pedia bênção. Que pedia bênção para o pai todo dia. Essa é a posição da família. Só que do outro lado tem a polícia, que tem um cara descontrolado avançando contra o policial. Tanto que no primeiro momento, na primeira tentativa de abordagem, a primeira equipe recua até chegar o reforço, Juliano, porque ele partiu para cima dos policiais. Então isso não é possível a gente achar que isso é normal.
né? O que se pode questionar, de repente levantar um questionamento, e aí vai ser com a polícia, nesse inquérito militar que foi instaurado, e depois o Ministério Público vai receber a documentação, é a quantidade de tiros que foram disparados. Mas a própria polícia diz, o primeiro tiro deu um tiro na perna, ele não parou. Deu o segundo tiro na perna, ele não parou. Continuou partindo para cima dos policiais. E aí a defesa que o policial tem a arma, acaba atirando, outras vezes contra o rapaz. Eram necessários tantos tiros assim? A gente não sabe. Isso aí é a investigação policial que vai apontar. Mas é um caso que levanta-se a discussão. Que o rapaz estava errado, isso eu acho que é fato, é ponto pacífico. Isso aí já sabe que estava errado. Estava atacando uma equipe policial. Agora, a quantidade de tiros não foi exagerada, aí levanta-se o questionamento. Aí é o inquérito militar que vai apontar e depois o inquérito que vai ser por conta do Ministério Público também. Inclusive, a polícia deve buscar mais imagens lá do local, né, Márcio? Sim. Essa, inclusive, será que foi a primeira imagem divulgada? Eu confesso que eu não vi uma outra imagem a respeito do ocorrido. Eu acho que no momento não se divulgou. Essa imagem também, ela mostra, como você disse ali, parte da ação, o momento que ele já está caindo, em que é possível verificar que uma policial, ela está como se fosse correndo dele. Levou um carreirão dele. Ela está correndo na frente dele, ele vem atrás e aí acaba caindo, né? O todo ali é que não contribui muito para aquela imagem mais clara ainda, mas com certeza a polícia vai buscar outras imagens para tentar identificar o que aconteceu desde o início da ação, desde a tentativa de abordagem, Márcio. Sim, porque assim, Juliano, olha, a gente sempre... primeiro ponto, a gente sempre está do lado da polícia. Né? Eu acho que o cidadão de bem, ele é a favor da polícia. Desconfie de quem sempre está julgando a polícia, quem joga contra a polícia, porque o cidadão de bem, a gente defende a polícia. Né? Só que não é defender a polícia em qualquer situação, em qualquer momento. Não é isso. É questão de justiça. Nesse caso aqui, se o rapaz estava realmente atacando os policiais, de repente é um revide, é um momento de defender o policial, se defender, né? É isso. A quantidade de tiros, isso é o questionável. Agora, que o rapaz errou em atacar os policiais, não tenha dúvidas disso. Mas é algo que precisa ser apurado. Tanto que o próprio tenente disse, olha, é algo que a quantidade de tiros aí, isso aí o inquérito militar é que a gente vai analisar. Se é isso realmente, não tinha como. O cara levou 3 tiros na perna, o cara não parou. E a imagem mostrou, ele só parou quando provavelmente ele foi atingido outras vezes. Naquele momento final ali que ele corre, ali ele foi atingido outras vezes. Porque aí o cara caiu no chão. Né? Mas não teve, pelo menos a gente viu, ele não teve execução. A execução é o cara tá no chão, o policial vem e termina de matar. Não teve, tanto que ele foi socorrido com vida. Ele piorou no hospital. A gente está fazendo alguns pontos, né, pontuando para que você em casa tire a sua conclusão desse caso. Né? O que aconteceu de fato é com a perícia. Agora o julgamento é por sua conta, aí diante de todas as informações que a gente podia trazer. É de se lamentar porque os policiais também não saem para tirar uma vida de uma pessoa, lógico. Como nesse caso, né? E infelizmente a família agora lamenta. Como você disse, é um ouvinte da rádio, eu conheço pessoalmente, o pai do rapaz que acabou sendo morto aí, o Cláudio, ele tem um estabelecimento comercial lá no Conjunto Requião, conheci o avô dele também, que era ouvinte aqui da nossa programação também, a família, os nossos sentimentos, e agora eles buscam a apuração do que realmente aconteceu, e claro que a justiça possa ser feita nesse caso também, né, Márcio? A gente faz essa análise do caso, porque assim, ó, vamos lá, no sábado, a polícia de Sarandi, a polícia de Maringá matou uma pessoa em Sarandi também. Mas era uma outra situação. É aquele cara que fugiu da cadeia de Engenheiro Beltrão, levou a viatura da polícia, lembra disso? Levou armas. O cara voltou para cá. Ele furtou um carro da prefeitura de Londrina e voltou para cá. Aí no final de semana, ele se deparou com a polícia, ele saiu do carro armado. Aí a polícia matou ele. Isso é uma forma de abordagem que a gente faz aqui em termos de informação, de jornalismo, tá? Esse caso agora é um caso diferente. O rapaz poderia até estar envolvido com o crime do furto. A gente não está isentando ele. A questão é que é o seguinte, o que ele estava na mão não era uma arma, não era um revólver. Era uma garrafa. Ah, não, mas ele não parava.
Mas aí, por exemplo, eu vou ler um comentário aqui do Ricardo Mafra, lá do nosso YouTube. Ele diz assim, ó: eu acho exagero da polícia, isso é o ouvinte dizendo. Então agora qualquer pessoa que pegar uma garrafa vai ser morto? Cadê o treinamento da polícia? Sou cidadão de bem, casado, trabalho, desde os 9 anos. Então, assim, o que a gente, de repente, levanta um questionamento é: não tem treinamento de mobilização? Porque assim, ó, o Nini, coloca a imagem. Na imagem pra gente de apareceu, novo. se eu não me engano, são 3 policiais. Isso que eu ia dizer agora. Na imagem, a gente vai ter a quantidade exata de policiais, tá? Olha lá, ó, tem uma policial correndo, aí o rapaz cai e daqui a pouco aparecem pelo menos mais 2 policiais. A imagem mostra pelo menos mais 2 PMs ali. Esses caras não têm treinamento para poder conter uma pessoa? Porque ele não tava com uma faca, ô Juliano. É lógico que levar uma pedrada dói, levar uma garrafada também. Não é isso que a gente está querendo dizer. E nem estamos passando a mão na cabeça do rapaz também. A gente está colocando os pontos, os elementos da notícia para que você tire a sua conclusão. Não seria o correto aí, de repente, dar uma camaçada de pau no rapaz? Chega um policial, dá uma voadora, o outro dá um mata-leão nele, pra quietar o rapaz? E o cacetete, e o porrete? Então, É? e é isso que a família questiona. No momento algum o pai falou, meu filho era um coitado. O pai não fala isso, a família não fala isso, mas questiona, era necessário dar pelo menos 6 tiros no rapaz? Então, é isso que se questiona. É isso que se levanta o questionamento e é isso que a investigação da polícia vai apontar também, Juliano. A gente vai seguir acompanhando esse caso aí para saber como será concluída a investigação dessa abordagem que infelizmente terminou na morte desse rapaz ainda no final de semana, o caso ali no Conjunto Requião. 12:19 agora, a gente vai falar de outros assuntos já aqui na nossa programação